E agora a gente vai conversar direto lá em São Francisco, nos Estados Unidos, com o Rohan Weigert. Um rapaz aqui do Paraná, apesar de ter esse nome diferente, né? De Curitiba, e está acompanhando de perto o que tem de mais avançado em inteligência artificial lá no Vale do Silício. E ele acaba de lançar o livro World Models, uma tecnologia aí que promete revolucionar a produção de vídeos hiperrealistas. Bom dia, Rohan, ou seria boa madrugada? Bom dia, né? Começando o dia muito bem. Rohan, o que é exatamente esse World Models e por que esse modelo está sendo considerado um salto tão grande na inteligência artificial? Boa pergunta. Vamos lá, então. Hoje nós temos vários tipos de modelos de inteligência artificial. Nós temos diffusion models que geram imagens. Depois disso, você consegue fazer geração de vídeos. Só que quando a gente começa a fazer em alta quantidade, esses materiais começam a pesar muito. Por quê? Para você gerar esses tipos de materiais, demora muito processamento, muitos dados para você gerar uma cena perfeita, digamos assim. Esses World Models, ele entra como uma outra approach para fazer essa geração de material, porque ele entende a física. Então, quando você ensina a IA a física, entende todos os padrões. Por exemplo, entende que a água é um líquido que ela reflete, entende que uma mesa, uma cadeira tem um peso. E quando entende esses padrões do mundo, fica muito mais fácil para você ensinar. Então, por exemplo, vamos falar para gerar uma cena específica, treinar um modelo específico. Você precisa de 100, 200 mil cenas de vídeo para gerar um modelo tradicional. Já o World Models, com 10 imagens, você já consegue treinar esse modelo. Então, é muito mais rápido, muito mais eficiente. Rohan, então dá para dizer que vocês estão ensinando a IA a juntar física e dinâmica de movimento, digamos assim, para conseguir uma imagem mais perfeita, é isso? Correto. Quando você junta esses dois, quando você junta a física, esses padrões que existem no mundo, né, fica tudo mais fácil, né? E daí você pensa, tá, mas qual que são as aplicações desse material? Né? Onde é que a gente vai estar aplicando isso? Aqui em São Francisco nós temos os carros autônomos. Nós temos duas empresas, que é a Zoox e a Waymo. Nas Zoox, ambas, elas estão gerando um mundo, né, a partir das câmeras, dos sensores que eles têm. Então, eles fazem trabalho de machine learning, ensino de máquina convencional, mas ao mesmo tempo eles estão criando mundos. Então, eles estão criando suas próprias realidades e vão entendendo conforme quanto mais eles andam, melhor fica o sistema. Isso para carros autônomos. Agora nós estamos vendo bastante robôs, né, humanoides, né, que estão também usando a mesma tecnologia. Né, e a parte minha que eu trabalho bastante na área de produção de vídeo, aonde nós conseguimos utilizar isso na parte de produção de vídeo também. Rohan, dá a impressão que o desenvolvimento das IAs, assim, ele está indo muito rápido, muito mais do que a gente imagina. Você trabalha na área, mas a gente que não está na área fica com um pouco de medo até. Esse medo é necessário? A gente está certo em ter medo ou não precisa ter medo? Olha, é bom sempre ter medo, nunca confiar 100% na tecnologia. Como você falou, está vindo a velocidade que a IA vem entrando no mundo, ela vem vem inserindo numa escala exponencial. Ou seja, a cada meio ano, a cada meio mês, meia semana, vem acelerando mais rápido essa evolução. Então, com isso, naturalmente da gente reduzir a quantidade, reduzir a nossa confiança do sistema, né? Isso é normal. Né? Tem questões de segurança também. Está acontecendo agora ali nos Estados Unidos a Anthropic, que tem o modelo Cloud, que o pessoal está usando para código e outras coisas, né? Não querendo ceder para os Estados Unidos. Então tem bastante coisa acontecendo
que deixa a gente um pouco preocupado de como usar, qual vai ser as melhores maneiras. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos ficar para trás, nós precisamos estar entendendo como é que as pessoas, entendendo como é que a gente consegue beneficiar dos nossos, das ferramentas que a gente tem disponível para o nosso dia a dia, né? E eu vejo que existem milhares e milhares de aplicação para a gente para as pessoas estarem utilizando para conseguirem tirar o máximo da produtividade delas, ou o máximo de aproveitamento com as inteligências artificiais que a gente tem disponível hoje. Juan, e quando a gente vê um vídeo gerado com modelos tradicionais de IA e um vídeo gerado com esse padrão World Models, já vê um salto enorme, né? Esses vídeos que a gente vê na rede social e fica na dúvida se ele é real ou é gerado por IA, eles são gerados nesse novo modelo aí? Então, esse é um ponto bom para a gente levantar, que é o seguinte: o World Models ele está em fase de prototipação e pré-produção, né? Então, estando aqui em São Francisco, você acaba indo em eventos, participando. Eu faço bastante palestras, converso com bastante gente aqui. Então, estando envolvido aqui com o pessoal, você consegue ver essas tecnologias emergentes, né, no dia a dia, né? Os World Models, eles ainda estão na fase de pré-produção, na fase de prototipagem, né? Nós temos empresas grandes como a NVIDIA, como o Google, O Cosmos, o Genie 3, né? que estão soltando aos pouquinhos alguns teasers, algumas opções de você trabalhar. Também estão liberando Developer Access for desenvolvedores que querem estar trabalhando com esse tipo de material. Para vocês já testarem, porque para produção, né, em massa ainda não está disponível. Por quê? Porque é tudo muito novo, é tudo muito caro, e quando você vê lá aquelas empresas ganhando milhões e bilhões de dólares, como a OpenAI, é porque elas precisam de toda essa verba para pegar os melhores engenheiros, para pegar os data centers para poder rodar as melhores GPUs, para poder rodar toda essa infraestrutura. Então, o que a gente vê hoje é o que eu comentei com você no início, são os Diffusion Models, que já estão muito, muito, muito avançados na área de produção de vídeo, né, na área de gerações de vídeo e tudo mais. Mas o próximo passo que a gente vai entrar vai ser, não vai ser mais um vídeo estático, a gente vai poder interagir como se fosse um jogo, né? Então, quando eu falo na parte de World Models, na parte da educação, nós vamos sair da educação de vídeo, né, ou cursos que a gente tem hoje, no qual você consegue interagir com o professor, onde você faz perguntas e ele te responde e você consegue visualizar as coisas. Então, aí que é o ponto que nós vamos estar pulando, porque como é mais barato para consumir esses materiais, né, mais rápido para você consumir esses vídeos de treinamento, aí que vem o próximo passo da tecnologia. Como é que você consegue interagir com essa pessoa? Como é que você consegue falar com essa pessoa? Como é que você consegue transferir todo o conhecimento dessa pessoa, desse professor, colocar dentro do sistema que você consegue interação? E eu fico pensando como é que vocês fazem para que esses modelos consigam entender o mundo físico, né, Roa? Então, muita geração de vídeos, imagens do zero, porque vocês têm que, nesse novo estilo, você tem que ir lá e gerar essas cenas. Então, você tem que gerar muitas cenas de fogo, muitas cenas de água, muitas cenas específicas, diferente dos métodos tradicionais, porque nos métodos tradicionais você tem que ter um monte de cenas de carros na rodovia, né? Para você ter uma qualidade nisso, você tem que ter muitas cenas de gente andando no parque, você tem que ter muitas cenas de gatos dentro de uma sala, milhares de cenas assim para você ter uma qualidade final do resultado, né? Agora, para você fazer o World Model, você tem que gravar o mundo, gravar as questões de cenas e o mais difícil é como é que você vai conseguir transmitir esses padrões físicos no sistema, que é aí que está a dificuldade. Por isso que ainda está
fase de desenvolvimento e prototipagem, porque eles ainda estão alinhando esses detalhes. Mas tem previews previews e projetos já abertos para você testar hoje, disponível, que já são bem promissores já. Estamos conversando aqui na CBN Foz do Iguaçu com o Rowan Weigert, ele que é pesquisador, empreendedor em inteligência artificial, né? Está falando para a gente aqui sobre... ele está falando diretamente de São Francisco, né? Nos Estados Unidos. Eu vou fazer uma pergunta aqui com relação a um livro que você lançou, né? Um livro que aborda esses assuntos, né? De geração de vídeo, inteligência artificial, e que está disponível gratuitamente. Como que as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo e do que trata, né, especificamente esta publicação? Excelente pergunta. Então, eu tenho o livro disponível no meu site para acesso e download. Meu site vai estar no meu nome, rowanweigert.com. Então, você pode acessar e vai encontrar o livro lá. Esse livro, ele está em inglês, nesse momento, para ter um impacto global e apresentar essa nova tecnologia. A diferença desse livro para outros livros é que ele traz a parte da perspectiva na parte de produção de vídeo. Porque, como eu tenho uma experiência de mais de 9 anos na área de produção de vídeo, alinhado com tecnologia, eu vi que o jeito que a gente faz produção de vídeo hoje vai mudar completamente. O jeito que a gente vai interagir com conteúdos digitais vai mudar completamente. Então, o que eu fiz? Eu juntei nesse livro o que é hoje, como que essas gerações de IA, de vídeos, imagens, são feitas hoje, o que é World Models, como é que ele funciona, qual que é a diferença entre a tecnologia atual, que já é avançada, com a nova tecnologia que está vindo, e todo o capítulo desse livro eu coloco uma informação minha, que eu chamo de practical takeaways, que seriam umas dicas rápidas ou alguma nota minha relacionada com aquele tema. Então eu falo ali sobre, por exemplo, eu usei esse modelo de IA para fazer esse vídeo e deu esse resultado. Eu usei esse tipo de modelo, custou tanto. Então cada capítulo eu vou explicando como é que eu usei a inteligência artificial para um cliente, para um projeto meu, para alguma coisa. Então você consegue ter uma perspectiva desse material muito clara, uma perspectiva na área de produção de vídeo. Eu falo da produção de vídeo porque pode entrar, nós podemos entrar numa direção muito grande ali em relação a filmes, Hollywood, produção de cursos, né? Então, o método tradicional que a gente vê hoje de gravação de vídeo vai mudar drasticamente. É isso que eu abordo no livro. Ron, essa tecnologia já está impactando, né, no mercado publicitário e também no cinema. Uma pergunta assim bem curiosa mesmo. O ser humano, enquanto ator, atriz, isso tende a mudar também ou não? Ou eu estou sendo muito catastrófica? Não, essa é uma pergunta que vem sempre vem sempre à tona aqui nas discussões que a gente tem, né? Veio muito forte no ano passado, em 2024, nas comunidades aqui, 2025, desculpa, onde teve muita coisa de as pessoas estarem entendendo, consumindo vozes online, ou seja, em vez de você pegar um locutor, você usa uma IA para gerar voz. Então teve muito disso no ano passado, mesmo para ator falando direto para a câmera, né? Mas eu vejo que é tudo questão de se adaptar. Por exemplo, hoje uma das melhores ferramentas para geração de áudio, locução, chama Eleven Labs. Quando eu faço algum material publicitário, eu estou evitando de ir direto aos locutores, estou utilizando a ferramenta de inteligência artificial para gerar essas vozes. Só que eu quero algumas vozes específicas
E você, como um ator de voz, você pode ir até essa plataforma, treinar a sua própria IA lá e colocar a sua, digamos, o seu sotaque, o seu estilo, o jeito que você fala lá, e outras pessoas podem comprar de você. Então, nós temos humanos gerando vozes e nós temos humanos consumindo essas vozes. Ou seja, só mudou o jeito da gente fazer as gravações e a escala. Né? Mesma coisa para atores. Porque nós temos... eu fiz um projeto para ir para o Brasil, em Curitiba, e foi justamente isso. Eram avatares, para o projeto eram avatares gerados por inteligência artificial, o vídeo, né? Só que por trás eram atores reais, aonde nós conseguimos fazer toda o tracker, todo o rastreamento da face desses personagens, a voz, a entonação que ele falava, então tornava um material muito mais realístico, um material que era sem alma, digamos assim, IA, ele ficou muito mais realístico. Então, eu estou vendo que está mudando, nós precisamos dos profissionais, mas está mudando o jeito de que a gente está consumindo de ambos os lados. Ô, Rowan, quando usam uma imagem, uma voz com consentimento por meio da IA, ok. Mas quando usam essa imagem, essa voz sem o conhecimento sequer da pessoa, isso é complicado, não é não? Isso é complicado, não importa o país que esteja, por causa que a qualquer momento você pode ir lá e fazer isso. A qualquer momento você pode pegar ali eu tenho meu podcast que eu falo, que eu coloco no YouTube e no Spotify, que eu falo sobre com fundadores com fundadores de empresas de IA, com pessoas que estão na área de tecnologia, pessoas na área de geração de imagem, geração de vídeo. Quando eu falo, eu posso literalmente pegar esse podcast, que eu tenho lá horas de gravações minhas falando, eu consigo fazer um clone com ou sem consentimento meu e falar e usar isso daí muito mal, né? Tanto isso na área de voz quanto na área de imagens, né? Eu vejo bastante golpe acontecendo, aonde eles usam não só, antes era muito áudio, mas agora tá muito boa a qualidade, as expressões faciais, fazer essa cópia em relação a vídeo. E nós estamos nesse período onde não tem como verificar. Então, as pessoas que não conhecem muito da tecnologia acabam oferecendo um risco muito grande. O que eu sempre recomendo não só para vários outros elementos da inteligência artificial, mas como nós estamos falando especificamente, né, desses deepfakes que utilizam vozes e imagens para o mal, sempre verificar, ter certeza que não que você está falando com a pessoa certa. Né? Tem alguns códigos ali, por exemplo, eu tenho um código com a minha mãe, né? Se vamos transferir o dinheiro, eu solto uma palavra aleatória que a gente combinou, né? Que ela sabe que nós estamos, né, alinhados em relação a isso. Então, posso mandar áudio, posso mandar vídeo, mas se eu não falar a palavra-chave, não vai se encaixar. Então, alguns mecanismos que a gente trabalha assim para evitar qualquer coisa, sabe? Rowan, a gente está aqui em ano eleitoral, vamos ter eleições. Você pode falar rapidinho como é que a gente consegue equilibrar isso? Porque tem inovação, tem responsabilidade, tem irresponsabilidade no meio, tem desinformação. Como é que a gente, enquanto eleitor, enquanto cidadão, nesse período aqui no Brasil, pode ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso? Vamos lá. Na eleição, eu acredito que nesse ano vai entrar bastante imagem gerada de inteligência artificial para candidatos que vão querer estar falando na TV e não vão querer falar direto na câmera, né? Então vai entrar muito material assim. Então acredito que vai vir uma qualidade questionável. Também eu vejo que eles vão querer mostrar transformações. Eu vejo bastante ali da Prefeitura de Curitiba que mostra transformações conceituais. Se caso isso vai acontecer, né, como é que vai ficar as ruas, né? O meu pai ele é o
Roberto Larini, ele faz toda a arborização de Curitiba, então eles conseguem fazer como é que vai ficar Curitiba daqui 5, 10 anos. Isso é muito bonito, só que nós temos que tomar cuidado, porque uma coisa é uma promessa daqui tanto tempo, que você consegue visualizar, mas como é que isso vai, será que isso vai ser realidade? Então, volta para sempre aquele ponto que eu falo, volta e analisa a qualidade desse desse candidato. É um candidato bom? Vamos ali, vamos realmente ler o que ele tem por trás e não só, digamos, se enganar com o brilho que ele vai passar para a gente, que vai ser bem bom. Estamos já nos instantes finais aqui, né, dessa meia hora. Estamos conversando com o Rowan Weigert, ele que é pesquisador e empreendedor nessa área de inteligência artificial. Rowan, bem na hora que você falou antes o seu endereço, né, na internet, deu uma picotada aqui no sinal. Eu vou pedir para a gente encerrar essa entrevista, você trazer justamente, né, esse endereço. Qual que é o endereço onde o pessoal pode achar aí mais o seu trabalho, também o livro gratuito que você disponibiliza? Perfeito. Vai estar no Rowan, R-O-A-N, Weigert, é como se fosse com o Weigert com V, mas é com W, WEIGERT.com. Maravilha, Rowan. Quero te agradecer. Tá com saudade de Curitiba, sim ou não? Sim, quero voltar logo. Tá bom, então muito obrigada, um ótimo trabalho para ti, tá? Obrigado.